Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. O vídeo de hoje vai trabalhar com a ideia de obter uma experiência de uma aplicadora especializada do Enem 2024, que é a... Prazer, gente. Meu nome é Melissa. Eu trabalho com a aplicação do Enem, aplicação de prova desde 2021 e do Enem especificamente desde 2022. Eu já trabalhei como fiscal, já trabalhei como chefe de sala e esse último ano eu trabalhei como aplicadora especializada na modalidade de ledor espanhol. É uma experiência um pouco diferente. É algo diferente no caso, querendo ou não, aplicar o Enem é uma atividade que tem certas particularidades. Imagino que voltado para um público específico, que seria os candidatos PCD, seria mais diferente ainda. Então eu quero saber como acontece a preparação prévia. Por exemplo, eu cheguei na escola onde eu vou aplicar a prova, e o que acontece antes? É igual à aplicação normal do Enem hoje? Assim, varia muito de banca para banca. Por exemplo, quando eu comecei a aplicar o Enem em 2022, era o INEP, a instituição aplicadora. Então todos os cargos eles passavam por um curso de preparação prévia, então a gente tirava uma certificação para exercer a função do Enem. Hoje em dia que a Sebrasp não é mais assim, geralmente para aplicação nas salas rígidas, que são as salas normais, você só tem a preparação do dia, mas no meu caso que foi a aplicação especializada, eu e a outra aplicadora, que era a minha dupla, a gente geralmente sempre atua em dupla, nós tivemos que fazer um curso de preparação, que ele vai abordar, tipo assim, como você lidar com as questões das deficiências, como você tem que portar, um pouco sobre questão de ética, vai testar questões de dicção. Então, por exemplo, a nossa prova final, a gente tem que escolher uma questão e fazer a leitura dela nos moldes que o Enem nos ensina. E aí eles vão avaliar se a gente sabe dizer pontuação, se a gente fala os termos técnicos de maneira correta. Por exemplo, se tem um termo em latim, por exemplo, e aí a palavra está em itálico, a gente tem que falar, tipo assim, a gente fala a palavra e depois tem que falar a palavra em itálico para poder mostrar para a pessoa que aquela expressão está de uma forma diferente. Sim. E aí as formas de aplicação, elas vão variar um pouco de acordo com o nível de deficiência da pessoa. Então, às vezes, você vai precisar ser, tipo assim, ali mais à risca, tipo assim, precisar ler tudo da forma com todas as pontuações possíveis. Sim. Ou às vezes, como por exemplo, eu lidei com uma candidata que, por exemplo, ela tinha dislexia, mas tipo assim, ela tinha a visão perfeita, normal. Então ela só precisava do meu auxílio para poder, tipo assim, tá ali acompanhando e lendo a questão para ela, para na cabeça dela ela poder assimilar a questão. Mas eu não precisava, tipo assim, ficar enfatizando todas as pontuações, por exemplo. E aí uma coisa que faz muita diferença, por exemplo, durante a aplicação do Enem, é porque em todo momento, quem que vai ditar o ritmo da prova, como é que a gente vai ler, por onde a gente vai começar, se vai pular a questão ou não, se quer que leia ou não, sempre vai ser o candidato. O candidato, ele é sempre o protagonista da aplicação durante o período todo. Inteiro. Então, querendo ou não, à medida que você observa certa particularidade do candidato, o aplicador se modela frente ao candidato. Ou seja, dentro de uma mesma turma, pode haver pessoas com deficiências diferentes ou não? Ou é mais restrito? Cada sala vai ter um determinado grupo que vai ter as particularidades parecidas e aí o aplicador vai conseguir suprir a necessidade de todos? Ou não? Quem consegue a autorização da aplicação especializada, ele recebe uma sala separada, então ele vai ter uma sala só para ele. Sim. E aí, tipo, com exceção de quem faz videoprova em Libras, que aí é uma sala de informática completa com vários candidatos, os outros eles vão receber uma sala exclusiva, até porque se você tem acesso ao ledor, você vai ter pessoas em ritmos diferentes, em questões diferentes ao mesmo tempo, então a leitura poderia atrapalhar um ao outro. Então justamente para não ter essa interferência, você tem uma sala separada. Uma sala específica. E, por exemplo, em salas normais, você tem até 25 candidatos, você só tem um chefe de sala, passou de 25, você tem um chefe de sala e mais um aplicador. Ah, tá.
Na sala especializada você tem para o candidato específico, Sim. ele tem uma sala específica só para ele, que conta com um chefe de sala e mais 2 aplicadores especializados, sendo que pelo menos um desses tem que ter proficiência no idioma que ele escolheu para fazer a prova do Enem. De linguagem, no De caso. linguagens. É isso, no caso, agora a última pergunta para fechar o vídeo com chave de ouro, sobre a sua opinião acerca dessa modalidade em si. Você acha que abre as portas para a faculdade para as pessoas que têm deficiência? Você acha que é positiva essa política? Essa abertura que é feita? Eu acho bastante positivo, porque às vezes, tipo assim, a pessoa ela só tem uma dificuldade de assimilar, ou às vezes, por exemplo, questão da pessoa com deficiência visual. Não é que ela tem uma questão de assimilar a leitura, é que ela não consegue mesmo fazer a leitura como a gente normal, mas ela teria completa capacidade de, por exemplo, cursar uma faculdade com os recursos disponíveis, então isso ajuda também a abrir as portas para essas pessoas e poder fazer isso de forma mais inclusiva. Acho que a única coisa que é negativa é que, de certa forma, o SISU ele ainda é muito injusto, de certa forma, para a seleção de candidatos PCD. Tipo, você tem uma vaga PCD dentre todas as cotas, então, tipo assim, uma vaga normal, né, sem cota de renda e uma com cota de renda. Então você tem, tipo assim, 2 vagas. Então acaba que essa pessoa vai ter que acabar concorrendo com um mundo de outras pessoas, provavelmente, não só entre as pessoas que têm deficiência. Então isso ainda acaba sendo muito injusto, sabe? O desafio maior, então, é a posteriori, a aplicação em si, com esses recursos, já supre bem a demanda. Mas depois ela enfrenta mais dificuldade, no sentido de oferta de vagas. É isso então, muito obrigado pela sua participação no vídeo. Quer dar algum depoimento final? Sim. Alguma frase? Você gostou? Eu já tive muito nesse lado de fazer Enem, então uma coisa que eu sempre faço assim, que eu tenho, tipo assim, pessoal pra mim, é que durante a prova você tem que ser muito tranquilo, você tem que conhecer muito o modelo de prova que você está fazendo, e isso para qualquer coisa na sua vida. Os recursos de aplicação especializada, eles são só para te ajudar a te botar, de certa forma, em equalidade com os outros candidatos, dependendo das suas necessidades. Sim. Mas a sua preparação individual é o que vai constar mesmo, tipo assim, na hora de responder todas as questões. Que vai efetivamente fazer sentido. A preparação é indispensável. Até então. porque, por exemplo, a gente não pode interferir em nada. Tipo assim, se a pessoa esboçar reação, se ela perguntar pra gente, a gente tem que fazer cara de paisagem e, tipo assim, responda do jeito que você achar melhor. Exatamente, pra não interferir mesmo, pra ser o mais justo possível. Tem que ser completamente justo. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.